Olá turma, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem me vendo, né? Do horário que vocês forem ver o vídeo. Pessoal, nas últimas aulas começamos a falar de algumas funções, né? As funções a nosso modo de Excel avançado, falamos de funções financeiras. Na aula passada fizemos uma atividade, vi a atividade para vocês. Na sexta, se não estiver me enganado, mandei para vocês aí como resolver as atividades, inclusive gravei um vídeo mostrando como resolver no celular também. E hoje nós vamos partir para novas funções, tá? Hoje nós vamos falar de funções de lógica. Talvez as funções que exigem um pouco mais de queimar um pouco os neurônios, de pensar um pouco mais, exatamente por tratar dessa questão de lógica, tá? E essas funções de lógicas no livro de vocês está a partir da página 52, tá? A partir da página 52 vocês têm o conteúdo aí, funções de lógica, ok? Vou abrir uma planilha aqui para a gente ver, conhecer um pouquinho, entender um pouco mais e estudar. Vamos nessa? Deixa eu abrir a planilha. Só um minutinho. Tá. Excel avançado. Funções de lógica. Vou abrir o documento e compartilhar com vocês aí. Tá? Vamos lá. Aqui, talvez essa seja a função que demanda mais raciocínio para compreender ela, mas depois que você começa a entender um pouco a lógica por trás dela, fica bem mais fácil de trabalhar. Eu diria que é uma das funções mais utilizadas, né? Pelo menos é uma das que eu mais utilizo, por dar, abre aspas, uma certa inteligência para a sua planilha, tá? E essa é a função SI. Vocês já viram comigo no Excel básico, fizemos algumas atividades da função SI e agora vamos ver alguns recursos, vamos ver ela de uma forma um pouco mais avançada, né? Embora a gente até começou a trabalhar esses recursos avançados no Excel básico, vamos reforçar um pouco mais. Bom, relembrando aqui a função SI de forma simples. Sempre que eu for começar uma função, eu começo com igual, eu coloco igual, né? SI, abro parênteses. E aí eu tenho que prestar atenção no quê? Sempre que você começa a usar uma função, ela vai te apresentar os argumentos. O que são os argumentos? São a informação, né, do que ela precisa para funcionar, tá? Então a função SI tem aqui a primeira questão, o teste lógico. E aí imagina o teste lógico como se fosse uma pergunta para o Excel ou uma afirmação que possa ser tida por verdadeiro ou falso, tá? Digamos que eu quero aqui, nesse nosso exemplo, saber se o aluno passou ou não passou nessa disciplina a partir da média dele. Eu já tenho as notas dele aqui, que vocês podem acompanhar, tem uma média final. E aí, para você montar um bom teste lógico, você tem que fazer assim, 3 perguntas, você tem que pensar em 3 perguntas. A primeira pergunta é o quê? O que eu quero comparar? Eu quero comparar, vou dar um clique aqui ó, na média dele, certo? Próxima pergunta, qual que é a comparação? Eu quero fazer que tipo de comparação? Nesse exemplo, eu quero saber se a média dele, que está na célula B7, ela é maior ou igual, tá, a 7. Então, eu já fiz o que, eu já mostrei qual a comparação, agora eu quero comparar com o que? Qual que é o parâmetro de comparação? Eu quero saber se ela é maior ou igual a 7, tá vendo aqui? Então, nós temos os 3, ó, o que, maior, igual, comparação, e 7, com o que? Qual que é o parâmetro, né? Feito isso, eu vou apertar o ponto e vírgula, que é para passar para o próximo argumento. Então, ponto e vírgula, valor se verdadeiro. O que eu quero que apareça se realmente o valor que está na célula 7, célula B7, for maior ou igual a 7. Eu vou abrir aspas aqui. Eu quero que apareça, detalhe, se for texto, você vai colocar entre aspas. Eu quero que apareça a palavra aprovado. Fecho aspas. Ponto e vírgula, para passar para o próximo argumento, valor se falso. O que eu quero que apareça se não for verdadeira essa afirmação, ou seja, se B7 não for maior ou igual a 7, eu quero que apareça o quê? Se for texto, entre aspas, reprovado. Lembrando que esse texto, esse aprovado e reprovado que eu digitei, é sugestivo. Quem estiver criando a função é que define o texto que vai aparecer, ok? Terminei a função, fecho parênteses, clico na tecla Enter,
Assim, eu confirmei a função e ela já está sendo aplicada. Eu vou preencher aqui essa do lado com essa informação só para a gente comparar. Percebe que aqui a situação é a média dele realmente, essa média que está aqui, ó, vou aumentar um pouco o zoom, ó, ela realmente foi maior ou igual a 7, por isso apareceu aprovado. Já ao lado onde a média foi menor que 7, aparece reprovado. Vou dar 2 cliques só para a gente dar uma olhadinha para a fórmula de novo, entenderam? Então aqui apareceu reprovado por quê? Porque a célula não é maior nem igual a 7, pelo contrário, é menor, então ele pega o valor se falso, tá? Bom, outra questão é que a função se é possível eu aninhar ela dentro dela mesma, ou seja, ter várias combinações de se dentro de si, tá? Vou dar um segundo exemplo aqui. Digamos que agora, todo aluno que teve uma nota maior ou igual a 9, é mérito dele, tá de parabéns. O aluno que ficou entre o 7 e o 9, ele somente foi aprovado. E aquele que teve uma nota menor que 7, ele reprovou. Vamos lá? Então vou aumentar um pouco aqui o zoom para vocês acompanharem a fórmula. Ó. Igual se. Lembra o teste lógico, o que? Qual comparação com o que? Eu quero comparar a média, isso é o que? Qual é a comparação? Quero saber se é maior ou igual, essa é a comparação. Com o que? Vou comparar com 7. Esse 7 também é sugestivo, tá? Ou seja, eu posso comparar com 10, com 20, com 30, enfim, com o que eu quiser, tá? Então, isso é com o que eu estou comparando. Ponto e vírgula, abro aspas. Valor se verdadeiro. Ah, detalhe, ó, corrigindo. Eu não posso começar com 7 nessa situação, a não ser que eu teria que inverter e colocar que ele seria reprovado se fosse menor. É interessante você sempre entender se ela vai, assim, ó, compara com 9, depois compara com 7, ou compara com 7, depois compara com 9. Se você inverter, você também tem que inverter o sinal. Então eu tenho que comparar aqui, na verdade, eu ia errando, se é maior ou igual a 9. Se for maior ou igual a 9, ponto e vírgula, abro aspa, mérito, fecho aspa, ponto e vírgula. Valor se falso. Nessa situação aqui, eu ainda quero comparar com 7, mas a função se sozinha só me permite ter valor se verdadeiro e valor se falso. Então aqui, ao invés de já escrever aprovado, reprovado, eu vou abrir uma nova função se para me dar mais 2 possibilidades de trabalho, que vai ser mais um valor se verdadeiro e o valor se falso. Então, se não for maior nem igual a 9, eu quero que faça outra comparação. Então eu abro outro se. Se a média for maior ou igual a 7 agora. Então, se for maior ou igual a 7, vou colocar aqui, aprovado, fecho aspas. Se não for maior ou igual a 9, se não for maior ou igual a 7, ele reprovou. Então, ponto e vírgula, último valor, o valor se falso, reprovado, fecho aspas e fecho parênteses. Então, o que o Excel vai fazer? Ele vai vir aqui e vai analisar. É maior ou igual a 9? Se for, mérito. Não é. Então, vamos comparar de novo. É maior ou igual a 7? Aprovado. Se não for, reprovado. E assim eu posso ir montando várias funções se, uma dentro da outra. Se eu usei 2 funções se, fecho com 2 parênteses, aperto Enter, tá? Aqui, ó. Reprovado. Por quê? Porque a média dele foi menor que 7. Mas digamos que a média dele foi maior que 7. Vamos alterar a nota dele aqui para a gente comparar, ó. Aprovado, tá vendo? A média dele foi 7,8. Vamos colocar mais um 10 aqui, ó. A média dele foi 9. Opa, mérito. Tá vendo que ela muda aqui nesse quesito, muda sozinho, ó lá, ó. Vou alterar de novo, ó. Aprovado. Vou alterar mais a nota dele. Reprovado, menor que 7. Beleza, galera? Primeira função de lógica. Ok? Tem mais uma etapa da SI. Já mando para vocês já já. Até o nosso próximo vídeo.